Meu nome é Fernando Suriano, eu estou falando aqui do espaço Caminho do Equilíbrio. A atividade que a gente vai desenvolver hoje é a introdução à meditação. Estou falando aqui do Brasil, na cidade de Bauru, para o Dia Mundial da Criatividade. Bom, vamos lá. A gente vai conversar sobre meditação. A meditação, basicamente, dá para a gente dividir em duas partes. A técnica e o estado. Vamos conversar um pouquinho sobre a técnica. Então, na técnica, existem diversas práticas, diversas técnicas, diversas maneiras que a gente pode praticar a meditação. No mundo todo, desenvolveram, cada região criou sua maneira de praticar. Principalmente na Ásia, onde a meditação foi mais desenvolvida, foi mais aprofundada. Então, das técnicas, eu posso utilizar, por exemplo, a minha respiração para ir me aprofundando, para ir relaxando. Então, eu vou prestando atenção no ar entrando, saindo. Eu vou prestando atenção na maneira como ele entra, na temperatura do ar. Eu vou prestando atenção nos movimentos do meu corpo, dessa respiração, e a partir daí eu vou me acalmando, eu vou diminuindo o fluxo dos meus pensamentos. E isso facilita a prática da meditação. Isso é uma prática de meditação. Eu posso utilizar também da concentração. Então, se eu concentrar em algum ponto, em alguma imagem, eu posso utilizar algum som, eu posso pensar em alguma frase, eu posso pensar qualquer coisa que eu consiga me concentrar vai me ajudar a entrar a praticar, a fazer essa técnica para eu conseguir meditar. Então, a respiração, a concentração, elas vão me ajudar como técnica. Então, eu tiro um tempo do meu dia, tiro lá 10, 15 minutinhos, às vezes até 5 minutos e pratico alguma dessas técnicas. Tem diversas linhas no mundo todo, diversas práticas que eu posso estar fazendo. Tá? Quando eu pratico, quando eu faço a técnica de meditação, o objetivo é voltar para dentro. Então, independente da técnica, eu trago o objetivo de perceber o que está acontecendo dentro de mim mesmo. Então, as técnicas vão facilitar esse processo. Então, eu vou perceber os meus pensamentos, as minhas emoções, eu vou estar percebendo todas as minhas memórias, tudo o que acontece para dentro. E conforme eu vou praticando e percebendo cada vez mais o meu interior, isso vai ficando cada vez mais fácil. Então, no início, que eu começar a prática da meditação, podem vir coisas mais próximas, mais do cotidiano. Então eu sento e começo a prestar atenção na minha respiração. A primeira coisa que pode vir é uma preocupação mais próxima da minha vida. Então, por exemplo, eu sento para meditar e eu lembro que eu deixei a roupa no varal e o tempo está fechando. Então essa é uma preocupação próxima. Com o tempo, essas preocupações, esses pensamentos, essas memórias, elas vão despregando da minha mente coisas mais antigas. Às vezes algum trauma, às vezes alguma memória mal resolvida, alguma situação mal resolvida, e elas vão vindo, conforme eu for estar preparado, elas vão vindo à tona, essas memórias, essas situações. E a ideia é eu continuar observando, eu continuar consciente, continuar presente, e essas memórias, essas situações, elas vão se dissolvendo, porque eu vou trazendo elas para a minha consciência. Eu vou trazendo elas à luz da consciência. Porque, na verdade, eu percebendo ou não essas memórias, essas situações, elas influenciam na minha vida. Elas vão ditar e vão atrapalhar as minhas ações. Então, medos, raivas, tristezas, preocupações, elas vão me atrapalhar. E quando eu sento para meditar, essas coisas podem começar a vir à tona, conforme eu for estar
preparado e devagarzinho elas vão se dissolvendo, devagarzinho elas vão ficando mais leve. Tudo vai se encaixando, tá? Então, a prática da meditação como técnica, ela vai fazer isso. É o momento no meu dia que eu tiro para meditar, tiro para olhar para dentro e consigo perceber a mim mesmo. Consigo crescer, consigo estar consciente do que está acontecendo comigo. Beleza? Agora, além da técnica, eu tenho o estado. Então, o estado meditativo, ele também é um objetivo que vem da técnica. Mas eu consigo atingir o estado sem a técnica, só que isso é muito difícil. Por isso que a gente utiliza da técnica. Então, a ideia do estado meditativo é o estado de meditação que eu entro quando eu consigo estar em contato comigo mesmo. Quando a minha mente, as minhas emoções, elas estão mais tranquilas. Quando eu não estou pensando tanto, não estou tão agitado. Quando eu não estou tão envolvido por alguma emoção muito calorosa, eu estou um pouco mais equilibrado, eu consigo entrar nesse estado de meditação. Então, eu pratico para conseguir estar no estado de meditação. Eu posso transferir, eu posso trazer essa ideia de estado meditativo para o dia a dia. Então, por exemplo, quando eu for lavar uma louça, eu tento fazer isso de maneira bem consciente. Eu tento observar, perceber cada aspecto do que está acontecendo. Percebendo a água tocando minha mão, a buchinha esfregando os pratos, os talheres. E nisso eu vou ficando mais consciente, eu vou estando mais presente. E aí eu vou entrando nesse estado de meditação. É quase como se fosse uma técnica. Você percebe que as coisas estão bem emaranhadas, uma coisa quase que interpenetra na outra. Então, o estado meditativo é o estado que eu estou lúcido, é o estado que eu estou consciente. Um exemplo da inconsciência, de eu não estar presente, por exemplo, eu vou sair de casa, eu fecho a porta, saio, ando ali 1, 2 quadras e eu paro, ponho a mão na cabeça e penso, será que eu fechei a porta? E eu realmente não lembro, não consigo lembrar. Será que eu fechei, não fechei? Me bate uma dúvida. Eu volto, vou lá e checo, e a porta está fechada. Então, eu te pergunto, naquele momento, aonde você estava? Se foi você que fechou a porta, aonde você estava? Esse é um exemplo de inconsciência. É um exemplo da gente não estar lúcido. E aí, quando eu pratico mais a meditação, eu fico mais lúcido. Lúcido a cada instante. Consciente, presente a tudo que está acontecendo. Esse é o objetivo. É estar acordado, é estar presente. E a partir daí, eu vou agindo no mundo de maneira mais correta. Eu vou vivendo uma vida mais tranquila. E eu vou percebendo nesse processo do que realmente é necessário. Eu vou mudando minhas escolhas. Eu vou percebendo se aquele emprego realmente é o que eu preciso, se aquela situação que eu estou me mantendo é aquilo que eu quero. Eu vou percebendo a minha alimentação, as minhas escolhas de saúde, os meus hobbies. Vou criando coisas novas, vou procurando grupos novos, vou deixando coisas antigas ou vou mantendo laços, trazendo de volta coisas que me faziam bem. Nesse processo, as emoções e os pensamentos eles vão me dominar menos e eu vou estar mais consciente do que realmente eu preciso para ser feliz. Tá certo? Bom, eu quero aproveitar agora esse restinho do tempo para a gente fazer uma pequena prática. Então, procure um lugar confortável, senta numa cadeira, na beirada da cama, onde ficar mais confortável e você consiga apoiar bem os isquios, os ossinhos lá do glúteo, do bumbum. Então, senta, apoia, pode deixar as pernas ou dobradas ou os pés apoiados no chão, da maneira que ficar mais confortável. Fecha um pouquinho os olhos. Volta um pouco para a respiração.
Relaxa os ombros. Percebe a respiração ficando bem natural, bem fácil. Perceba os sons. Perceba o seu corpo confortável. Isso. E faça uma pergunta a si mesmo. Nesse momento, existe algum problema ou alguma situação que me cause algum problema nesse exato momento? Isso. Agora puxa o ar bem grande. Solta bem devagar. Mexe um pouquinho as mãos. Um pouquinho os pés. Abre os olhos bem devagar no seu tempo. Legal. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até mais.